Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Liberdade e responsabilidade e liberdade de ser diferente. Continuando então o nosso assunto sobre liberdade em filosofia, hoje nós vamos conversar sobre responsabilidade e sobre ser diferente. A liberdade não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançarmos a felicidade. Então a liberdade, ela é um caminho para chegarmos à felicidade. E a realização do nosso querer e da nossa liberdade, além de ter efeitos sobre nós, ela também atinge as pessoas que estão ao nosso redor. As escolhas pessoais que fazemos envolvem a nossa atuação diante dos outros e podem trazer bem-estar ou mal-estar para eles e para nós também. Por tudo isso, elas devem ser bem pensadas e avaliadas. A palavra liberdade pode nos trazer a ideia de algo tranquilizador, que produza sensações e sentimentos agradáveis, reconfortantes, animadores e até estimulantes. Quando nós associamos a liberdade às consequências de nossos atos, aos deveres e às responsabilidades que os acompanham, podemos considerá-la um peso ou um angustiante, difícil momento de escolha. Vista dessa maneira, entre sentimentos contraditórios, a liberdade torna-se um grande enigma. Então, para refletir sobre este grande enigma da liberdade, tem um texto no qual é relacionada a escolha, mas não a ideia de facilidade. Então, seu autor é Fernando Savater, um filósofo da atualidade que vive na Espanha. E o texto traz partes de um livro em que Fernando Savater conversa com seu filho adolescente sobre diversos assuntos importantes, e entre esses assuntos está a liberdade. Você conhece os cupins que na África constrói cupinzeiros impressionantes de vários metros de altura e duros feito pedra. Como o corpo dos cupins é mole, por não ter a couraça de quitina, que protege outros insetos, o cupinzeiro tem a função de uma grande carapaça coletiva que os defende contra certas formigas inimigas, mais bem armadas do que eles. Mas às vezes um desses cupinzeiros desmorona por causa de uma inundação ou de algum elefante. E os elefantes gostam de se coçarem esfregando os flancos contra os cupinzeiros. O que fazer então? Logo, os cupins operários põem-se a trabalhar para reconstruir depressa a fortaleza danificada. E as grandes formigas inimigas lançam-se ao ataque. Os cupins soldados saem para defender sua colônia, tentando deter as inimigas. Como não podem competir com elas, nem em tamanho nem em armamentos, dependuram-se nas atacantes tentando frear sua marcha, e vão sendo despedaçados pelas mandíbulas das inimigas. Os operários trabalham celeremente para voltar a fechar o cupinzeiro ruído, mas fecham-no, deixando fora os pobres heróicos cupins soldados, que sacrificam suas vidas pela segurança dos outros. Será que eles não merecem pelo menos uma medalha? Não é justo dizer que são valentes? Muda o cenário, mas não tema. Na Ilíada, Homero conta a história de Heitor, o melhor guerreiro de Troia, que fora das muralhas de sua cidade espera obstinadamente por Aquiles, o enfurecido herói dos aqueus, mesmo sabendo que este é mais forte e provavelmente irá matá-lo. Heitor faz isso para cumprir seu dever, que consiste em defender sua família e seus concidadãos do terrível atacante. Ninguém duvida de que Heitor é um herói, um autêntico valente. Mas não será Heitor heróico e valente do mesmo modo que os cupins soldados, cuja luta milhões de vezes repetida nenhum Homero preocupou-se em contar? Heitor, afinal, não faz a mesma coisa que qualquer um dos cupins anônimos. Por que seu valor nos parece mais autêntico do que o dos insetos? Qual a diferença entre um caso
e outro. Simplesmente a diferença está em que os cupim-soldados lutam e morrem porque têm que fazê-lo, inevitavelmente, como a aranha que come a mosca. Heitor, por outro lado, sai para enfrentar Aquiles porque quer. Os cupim-soldados não podem desertar, nem se rebelar, nem se esquivar para que os outros tomem o seu lugar. Eles estão programados necessariamente pela natureza para cumprir sua missão heróica. O caso de Heitor é diferente. Poderia dizer que está doente, ou que não tem vontade de enfrentar alguém mais forte do que ele. Talvez seus concidadãos o chamem de covarde e o considerem descarado, ou talvez lhe perguntem se tem outro plano para deter Aquiles, mas é indubitável que ele tem a possibilidade de negar-se a ser herói. Por maior que seja a pressão dos outros sobre ele, sempre poderá escapar do que se supõe que deva fazer. Não está programado para ser herói, nenhum homem está. Daí o mérito de seu gesto e o fato de Homero contar sua história com épica emoção. Ao contrário dos cupins, dizemos que Heitor é livre e, por isso, admiramos seu valor. Então, na história de Heitor e na história dos formigueiros na África, nós temos duas ideias distintas. O homem ele é livre para fazer a sua escolha, porém os animais não são livres para fazer as suas escolhas. O animal ele tem programado pela natureza o que fazer, é instintivo. O ser humano não. O ser humano pode fazer as suas escolhas, e essas escolhas requerem liberdade para fazer e automaticamente responsabilidade das escolhas feitas. Nós vivemos em sociedade, vivemos em grupo, vivemos com outras pessoas, e mesmo sendo diferentes uns dos outros, estamos todos interligados. Isso levanta algumas questões sobre a liberdade. Como conviver com os outros e ainda assim manter a nossa liberdade individual? Como garantir que a liberdade de uns não interfira na liberdade dos outros? Como respeitar a liberdade de quem vive, pense e age de um modo do qual discordamos ou que não compreendemos? Concluindo, então, a nossa aula de hoje sobre liberdade, responsabilidade e as diferenças que nós temos entre nós temos mais um trecho de um texto de Fernando Savater, do mesmo livro que ouvimos a história de Heitor e os cupins, em que vai tratar para nós sobre os diferentes que nós temos e que normalmente nós estamos sempre mais afeiçoados aos que são semelhantes a nós, aos que são iguais, àqueles que pensam, que agem, que se vestem, que comem, que sentem igual a nós. E que nós, às vezes, nos espantamos, nos assustamos com aqueles que são diferentes. Porém, é necessário entendermos que essa convivência com o diferente nos faz crescer, nos faz ser melhor a cada dia que passa. Concluindo, o último parágrafo, então, desse pequeno texto diz assim: como além de sermos cada vez mais numerosos, também é cada vez mais fácil viajar e comunicar-se. A presença de estranhos em nosso rebanho ou tribo não para de aumentar. Se você mora numa cidade grande, já deve ter notado isso muito bem. Se você estuda numa escola como deve ser, daquelas que não excluem nem segregam ninguém para manter inumana pureza gregária, talvez se sente ao lado de alguém que não é um simples espelho seu, mas que tem uma aparência diferente. E o mais provável é que de início isso crie alguma dificuldade, como de certo também crie para o outro. Para começar, vocês já têm muita coisa em comum. Sentem e sabem que são diferentes da pessoa que está ao seu lado. Que nós não nos esqueçamos que, em primeiro lugar, nós somos humanos, por natureza. Então, aí nós já temos um ponto em comum entre todas as pessoas, entre todos os seres humanos. E a partir daí, podemos entender que precisamos respeitar
ter liberdade para fazer escolha e termos a responsabilidade das escolhas feitas com as nossas liberdades. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!